O Clique Ligue de hoje fala sobre a necessidade de democratização dos meios de comunicação. Se você, como nós, acha que esse tema é importante para ajudar a consolidar a democracia, acompanhe a nossa primeira dica de hoje. O site Observatório da Radiodifusão Pública na América Latina reúne informações importantes sobre os sistemas de rádio e televisão nos países latino-americanos. Apesar de alguns textos estarem em português, a maioria das páginas está em espanhol. Com a ajuda do Google Tradutor, o idioma já não é mais barreira para que você se informe sobre a história dessas mídias e entenda como elas funcionam. No link Brasil, você encontra dados e análises interessantes sobre a nossa televisão pública, da história da nossa primeira emissora de rádio em 1923 ao mapa das emissoras de rádio e TV separados por estado. O item Notícias é um prato cheio para quem quer entender mais sobre os veículos de comunicação e ampliar a visão sobre o que acontece fora do Brasil nessa área. É só acessar o link para baixar livros como esse, publicado pelo Intervozes, Sistemas Públicos de Comunicação, Experiências de 12 países e o caso brasileiro. O portal concentra muitas informações, por isso, dê uma boa navegada e conheça também as experiências dos nossos vizinhos. www.observatorioRadiodifusão.net.br, porque comunicação é um direito de todos. Democratização dos meios de comunicação no Brasil. Esse é o tema do Clique Ligue de hoje. E quem nos ajuda a entender esse tema, muitas vezes ainda nebuloso, é o Sérgio Gomes, diretor da Oboré Projetos Especiais, e o Chico Lobo, produtor cultural e ativista ligado ao movimento das rádios comunitárias. Bom, Chico, obrigado por ter vindo ao programa de novo. Prazer. Sérgio, continua firme aqui com a gente. Vamos esclarecer, tanto do ponto de vista técnico quanto de conteúdo, essa questão da democratização, né? O que além da questão de abrir a possibilidade de outros players entrarem e terem sua voz, o que pode ser feito do ponto de vista do conteúdo, Sérgio? Reportagem, ir à vida. Quer dizer, o editorial tem importância, claro que tem importância, mas existem regras básicas do jornalismo que diz que você informa, interpreta e opina. Uma opinião só é levada em consideração quando apoiada numa interpretação que não seja aleatória, que não seja folclórica. E essa interpretação tem que se apoiar em fatos, fatos efetivos. Como diz o professor Chaparro, nós estamos frente a uma situação em que, entre o fato relevante socialmente e a comunicação social do fato, havia um tempo. E esse tempo era o tempo do jornalista, para apurar, para entrevistar, ver outro lado, para. Mas o desenvolvimento tecnológico foi fazendo com que essas coisas se aproximassem de tal maneira que o fato e a comunicação social do fato se dá exatamente em tempo único, em tempo real. Neste caso, qual é o papel do jornalista? Dirá algum? Nenhum. Pelo contrário, mais do que nunca você precisa ter gente qualificada para entender o fato e desvelá-lo, referenciá-lo, considerá-lo para que as pessoas saibam não apenas dos fatos, mas das suas relações, e sejam capazes de compreender em que mundo estão. Então, nesse tempo da instantaneidade, da coisa sempre muito veloz, as pessoas não terem tempo, ao contrário, há necessidade de parar para conversar e entender, e perceber de onde é que vêm as coisas. Então, mais do que nunca, nós precisamos entender quais são os equipamentos que já estão disponíveis. Não há mais dificuldade técnica nenhuma de realizar a comunicação. São dificuldades de natureza política, ou seja, restrições, e a questão de formação de equipes. Gente, eu acho que a reportagem, ir lá, ouvir. Por exemplo, eu faria aqui na TV dos Trabalhadores um programa semanal, o que a grande imprensa não deu. Faria um programa. Atenção, atenção, venham à TV dos Trabalhadores, porque semanalmente mostraremos a vocês fatos relevantes que deveriam ser levados em conta e que não foram. Por exemplo, a Marcha dos Trabalhadores no dia 6 de março a Brasília. Isso é um não fato para a maioria. E você, Chico, o que você faria? faria? Eu concordo com o companheiro Sérgio Gomes. Eu acho que meios de comunicação existem hoje, diferentemente do passado, que era um sacrifício danado a gente a gente veicular alguma coisa. Hoje nós temos muitos meios de comunicação. E concordo com o Sérgio quando diz assim, olha, está faltando gente para produzir.
está faltando produtoras, está faltando pessoas que se organizem para produzir conteúdo. Porque do jeito que a coisa está, com essa quantidade enorme de veículos de comunicação que a gente dispõe hoje nas mãos, em rádios comunitárias, TVs comunitárias, internet, blog, lá, está todo mundo reproduzindo a mesma coisa que o sistema está nos impondo. Todo mundo olha para uma tal rede e tal. Então, mas esse é o ponto do programa de hoje. Todo mundo olha para aquela tal rede grandona e fica copiando aquele modelo, reproduzindo aquele modelo. Isso não adianta nada. Para a nossa democratização da comunicação, é preciso que haja uma outra voz. A voz popular, a voz do povo, a voz de quem sofre com o salário pequeno, a voz de quem sofre com a discriminação e assim por diante. Muitas coisas acontecem nesse Brasil e ninguém fica sabendo, embora um bando de meios de comunicação que nós dispomos hoje em dia, né? A gente vai nas escolas, nas bibliotecas, em centros culturais, nós vemos internet por tudo quanto é canto. E uma molecada dando tiro na tela. Entende? Eu acho que assim, gente, vamos aproveitar esses meios de comunicação que nós temos para nos tornarmos jornalistas populares, agentes diretos da informação. Eu acho que é por aí. Mas isso precisa seria... de uma formação? Sim, eu acho que precisa. Isso seria comer pelas bordas, né? Comer pelas bordas. Como ir para o núcleo, que eu acho que essa é a questão, né? Como ir para o principal? Porque ainda o principal são as rádios oficiais, as TVs oficiais, é a mídia principal no país, certo? Por exemplo, você deu uma dica que eu não sabia. Nesse programa foi dada a dica desse observatório da TV Brasil. Eu não sabia que ele existia. Veja você, eu sou da profissão, sou do ramo. O Nelson Breve Dias, que é o presidente hoje da TV Brasil, foi meu aluno na USP, foi um dos criadores do projeto Repórter do Futuro, que existe há 20 anos, em parte criação do Nelson, para formar gente. Eu não sei se o jeito brasileiro não é comer pelas bordas e de vez em quando ir no centro das questões. É tão diversificada a sociedade brasileira, são tão variados os movimentos, que eu digo que acho que o que é natural é caminhar separado e de vez em quando golpear junto. Quer dizer, quando houver realmente uma coisa importante, todos estarem juntos. Nesse tempo em que a gente teve o neoliberalismo aqui praticamente tomando conta de tudo, também se propôs, junto com isso, um jeito californiano de fazer política. Então, as minorias se organizam. Então, é tudo por segmento. Então, esse aqui cuida de lírios, aquele de cachorros piquineses, esse aqui cuida de meio ambiente, tá? Tudo subsistemático. Mas existem coisas que estão ligadas à democracia, à injustiça, à violência, que não é uma ONG específica que cuida. Que é o exemplo do Feliciano, que muitos grupos se uniram contra esse, que é uma coisa mais focada, né? Sim, mas e a violência aqui na cidade de São Paulo? E o André Caramante, o jornalista que teve que ser exilado, exatamente porque era há 14 anos jornalista da Folha de São Paulo. Quem é que me dá notícias do que aconteceu com ele durante esses 3 ou 4 meses que ele teve que ficar fora? Quem me conta qual é a situação dele hoje na Folha de São Paulo? Quem me diz que a mulher dele, que teve exilada junto, foi demitida pela Folha de São Paulo há 2 semanas atrás? Então, eu estou falando de coisas concretas que você está falando pelas bordas. São hábitos de leitura, hábitos de querer ser informado, e nós precisamos oferecer conteúdo de qualidade de uma forma que seja agradável, sobretudo para os jovens. Se nós não tivermos projetos que interessam aos jovens, ele não tem futuro. Então, eu vejo isso. Eu vejo que, ao lado das grandes discussões de como articular as forças para discutir e conquistar uma nova legislação que regulamente, que implemente políticas de financiamento que deem possibilidade de sustentação. O Napoleão Bonaparte dizia que a demência é a desproporção entre propósitos e meios. Isso aqui é demente. Demente não é pensar grande. Demente é querer ir à lua montado num cabo de vassoura. Isso é demente, uma bruxa qualquer. Então, ter os meios para realizar as coisas. Então, quais são os meios que nós já dispomos? Do lado dos trabalhadores, não existe um inventário atualizado. O Lula está certo, absolutamente certo, no Congresso da CUT, quando ele desafia a se fazer o inventário do que já existe. Então, poderíamos trabalhar com a ideia de para-choque de caminhão.
Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. O que eu já tenho? Porque senão pode acontecer, o que a gente estava conversando aqui no intervalo, essa ideia da consciência infeliz, que quanto mais o cara sabe da opressão, do monopólio, blá, 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 o sujeito diz, bom, quem sou eu sozinho para encarar tudo isso? E quanto mais o cara sabe, mais ele se sente incapaz, impotente, incompetente. Então nós precisamos realizar coisas que dão certo, que sejam capazes, exatamente por isso, de ser estimulantes. Eu sou de uma geração que apostou nessa coisa da luta pela democracia. Nós um dia derrotaríamos a ditadura. Parecia que era impossível, parecia que ela tinha vindo para ficar para sempre. Mas não, nada vem para sempre. Então hoje, os jovens, sobretudo os jovens que querem trabalhar com cinema, com jornalismo, com rádio, com televisão, com novas mídias, deveriam se aproximar dos de baixo, dos trabalhadores. E os trabalhadores deveriam ter uma política de aproximação com os jovens e com a universidade. O que acontece, meu querido, é que infelizmente os jovens que estão se formando na área de comunicação, eles estão aprendendo a reproduzir o modelo. Simplesmente isso. Eles não estão sendo estimulados, de fato, para apresentar uma nova linguagem, uma nova versão do fato, a versão popular, a versão do ele, cidadão. Ele está aprendendo a fazer jornalismo, a fazer rádio e televisão, de acordo com os interesses de um sistema que está aí. Um sistema capitalista, de um sistema explorador, de um sistema vertical de comunicação. Infelizmente, as escolas de jornalismo que a gente vê estão ensinando os jovens a escrever, mas não estão ensinando esses jovens a pensar como cidadãos, com um olhar crítico sobre a sociedade. E quando ele se forma, pega o canudinho na mão, ele vai reproduzir exatamente o modelo que as escolas ensinam, seja escola privada ou seja escola pública. Você acha isso mesmo? Estou achando isso. Que reproduz automaticamente? Está reproduzindo. Muito poucas, não é a minha experiência muito pessoal. Muito poucas experiências e honrosas experiências acontecem, sim. Existem grupos de produção e de formação de fato interessantes. O Boré é um ótimo exemplo disso. Eu gosto muito do trabalho do Boré porque exatamente ele ensina o estudante, o jovem, o cidadão da comunidade a se expressar de forma cidadã e democrática. Mas o que a gente vê na escola institucional de comunicação é encaminhar esse jovem para ser um mero funcionário do sistema, a trabalhar em benefício do sistema. A ampla maioria está assim, infelizmente. Você acha que nós teríamos força para reorganizar o ensino do jornalismo? Precisamos. Eu acho que não temos. São Mas 100 mil estudantes no Brasil inteiro, são, sei lá, 200, 300 faculdades. Eu acho que é impossível reorganizar o ensino, mas é possível criar ambientes e projetos que ajudem a desenvolver o aprendizado, que é diferente. Claro. Então, condições, eu trabalho com essa ideia. Só se enxuga quem se molha. Não tem jeito de aprender a nadar se não cai na piscina ou cai no rio. Mas, por outro lado, é preciso ter com quem conversar, porque as pessoas aprendem a partir do erro. E, portanto, tem que ter direito de tomar iniciativa e errar, num ambiente fraternal em que o erro não seja objeto de bullying. Porque hoje muitos dos jovens ficam tão isolados que têm medo de cometer erro e, em seguida, os outros vêm em cima, sacaneiam e baixam a crista do cara. Então, criar um ambiente fraternal, um ambiente universitário, em que seja possível conversar, as gerações precisam se ajudar mutuamente. E na mídia também tem muito bullying, né? Os pequenos também apoiam muito dos mais fortes. Mas a gente vai fazer um pequeno intervalinho curtinho e na volta vamos fazer uma fusão de pensamento com o radialista Chico Lobo, o Walter Sanches dos Sindicatos Metalúrgicos. É muito rápido, eu quero agradecer a participação do Serjão, sempre um prazer receber você aqui e a gente volta já já.